inscrições do SISU. Um fim de semana embaixo d'água. Os temporais castigam a população do Espírito Santo e de Minas Gerais. A correnteza que se formou na Avenida Alvarenga Peixoto levou barracas, mesas, cadeiras da tradicional feira do bairro Amazonas em Contagem. O Brasil reforça a segurança na fronteira com o Paraguai depois da fuga de 76 detentos de um presídio em Pedro Juan Cabaleiro. 2.000 bilionários concentram o dinheiro de 60% da população mundial, diz relatório de ONG. É a prova de que a desigualdade no mundo só cresce. Quanto mais rico você é, menos impostos você paga. E uma nova série de reportagens especiais reconta a história da tragédia de Brumadinho. O Repórter Brasil começa agora com Paulo Leite e Catiúcia Neri. Boa noite. As inscrições do SISU, o Sistema de Seleção Unificada, foram prorrogadas. O sistema, que seleciona alunos para universidades públicas e institutos federais em todo o país, com base nas notas do Enem, ficará aberto até domingo. O prazo anterior era sexta-feira. A mudança nas inscrições do SISU é uma das soluções do INEP para resolver erros na correção das notas do Enem. O problema foi identificado, as notas já foram corrigidas e estão disponíveis na página do participante na internet. Em coletiva há pouco, o presidente do INEP falou sobre o assunto. Nós estamos mantendo a data de início do SISU para amanhã. Então, a data de início do SISU não está alterada. Não houve prejuízo para o aluno, mas para dar maior tranquilidade ao aluno, o ministro determinou a ampliação do prazo de inscrição no SISU até domingo. Pelo menos 2 pessoas foram recapturadas hoje, depois da fuga de 76 presos na madrugada desse domingo, da penitenciária regional de Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai. Pedro Juan Cabaleiro fica na divisa com a cidade de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul. O Brasil reforçou a segurança na fronteira com o Paraguai para evitar que os criminosos entrem no país. E a Polícia Federal daqui ajuda o Paraguai na recaptura dos fugitivos. A Polícia Federal tem trabalhado com informações de inteligência para tentar localizar essas pessoas e juntamente com o contato do Departamento Penitenciário Nacional. Cremos que com essas trocas de informações possamos aí ter êxito na localização dessas pessoas, caso elas tenham vindo para o Brasil. Os presos eram integrantes da facção brasileira Primeiro Comando da Capital, PCC. O Ministério Público do Paraguai investiga uma rede de corrupção dentro do presídio de Pedro Juan Cabaleiro. Um túnel de 15 metros foi cavado dentro de uma das celas, mas a suspeita é de que os presos tenham saído pela porta da frente. A Secretaria de Segurança Pública do Acre investiga a relação entre essa fuga no Paraguai e a fuga de 26 detentos do presídio Francisco de Oliveira Conde, em Rio Branco, na madrugada de hoje. O governo do estado pediu ajuda à Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. É que os presos eram integrantes de uma facção aliada ao Primeiro Comando da Capital, o PCC. O número de policiais nas ruas de Rio Branco foi reforçado e pelo menos um dos fugitivos foi capturado. Agora a gente fala dos estragos provocados pela chuva em Minas Gerais. A força da água foi tamanha em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, que a cidade parecia ser levada por um rio. Uma feira no bairro Amazonas foi completamente arrastada pela força da enxurrada e o resgate das pessoas foi dramático. O desespero de ver tudo ser arrastado. Deixa embora, gente! Deixa embora, gente! Deixa embora! A correnteza que se formou na Avenida Alvarenga Peixoto levou barracas, mesas, cadeiras da tradicional feira do bairro Amazonas, em Contagem. As imagens, gravadas durante o temporal que atingiu a cidade, na tarde de ontem, mostram várias pessoas sendo levadas pela força da água. Das
600 barracas, por onde passam cerca de 6.000 pessoas, aos domingos só sobrou destruição. De repente, né? Aí aqui vem a água que desloca dos dois lados lá de cima, veio e saiu lavando tudo. Não deu tempo de guardar nada, não. Qual a altura que chegou ali? A altura da água chegou quase mais de 1 metro de altura de água enxurrada, amigo. E aí o pessoal ficou todo no prejuízo? Todo mundo no prejuízo. Graças a Deus, vamos salvar as crianças que estavam sendo carregadas, as pessoas, que graças a Deus, por enquanto, não foi falado que teve vítima nenhuma não, que deu pra gente resgatar muita gente. Não muito distante dali, na Vila Barraginha, moradores saíram de casa com água acima da cintura. A situação dos moradores no Coque, como é que fica aqui? Olha dentro da casa aqui dessa senhora. Algumas pessoas se abrigaram em cima das lajes, à espera de socorro. Na Vila Itaú, também em Contagem, o helicóptero dos bombeiros retirou 5 pessoas de uma mesma família que estava ilhada. De acordo com a Defesa Civil da cidade, não há registro de vítimas fatais e os desabrigados estão em escolas da cidade. A Prefeitura de Contagem disponibilizou cerca de 30 milhões de reais para que a gente desse conclusão o mais rapidamente possível para essas obras. Mas até lá a gente precisa do apoio da sociedade, as famílias que vivem nessas áreas de risco por toda a cidade, são cerca de 208 pontos de alagamento, que elas fiquem atentas. Em Belo Horizonte, a chuva também foi muito forte. 1/3 do que era esperado para todo o mês de janeiro caiu em pouco mais de 2 horas ontem à noite. O Ribeirão Arrudas subiu quase 10 metros. Casas e lojas foram tomadas pela água e a Avenida Tereza Cristina ficou destruída. Quem viu Arrudas nesta manhã podia considerar que estava tudo normal. Mas ao longo da região oeste, o cenário era de destruição. A sujeira estava por toda parte. O barro era o tom mais presente. Na loja de veículos acima do nível da rua, marcas da tempestade. Já no posto de gasolina, as placas foram para o chão. A manhã do Valdeci foi limpando a sujeira do domingo e contabilizando prejuízos. Tem que ir jogando água, puxando, deu muito barro lá dentro, entendeu? Estragou a mercadoria toda. Isso é meio complicado hoje. Você já calculou quanto que tomou de prejuízo? Não tem nem como calcular não, viu? Mas foi bastante coisa, viu? No asfalto, mais uma vez, as marcas da força da água. E quem apenas passava pela região não tinha facilidade. A via, que foi interditada ontem, hoje estava liberada parcialmente. O estrago foi tanto que até o semáforo, que fica lá no alto, caiu. Depois da tempestade, a necessidade de reconstrução. A segunda-feira foi de muito trabalho aqui na Avenida Tereza Cristina, em Belo Horizonte. Afinal, choveu 1/3 do que era esperado para o mês de janeiro, só em 2 horas e meia no domingo. Os moradores agora precisam recomeçar suas vidas. O Arruda subiu em níveis assustadores. De acordo com a Defesa Civil, foram quase 10 metros. Dona Ivone foi uma das vítimas. Essa não é a primeira vez que ela sofre. Afinal, morava em outra região também afetada por enchentes. Estou passando por isso há muitos anos. Morei em Santa Terezinha, perdi tudo também lá. Vim para cá por causa disso. E estou passando por isso tudo de novo, sabe? Não tá fácil, não. Em meio a todo esse cenário, o amor ao próximo foi fundamental. Ajudar no café da manhã de quem só tinha o que lamentar na segunda foi uma motivação para Rosimeire, antiga moradora da região. Voltei lá na padaria e comprei os pães, aí a gente já distribuiu para, pelo menos, contribuir um pouquinho, né? O dia também foi caótico para os moradores das cidades de Iconha, Vargem Alta, Alfredo Chaves e Rio Novo do Sul, no Espírito Santo. As chuvas que começaram na sexta-feira já deixaram 230 pessoas desalojadas e 6 mortos. 3 em Iconha e 3 em Alfredo Chaves. Em Iconha, outras 3 pessoas estão desaparecidas. Houve ainda muitos estragos materiais na cidade. A chuva forte que caiu na última sexta-feira fez o rio Iconha subir 4 metros. Em pouco tempo, o rio invadiu todo o centro da cidade, alagando e cobrindo casas e também o comércio. A força das águas era tão grande que arrastou carros e tudo o que tinha pela frente. Só no dia seguinte foi possível ver o rastro de destruição deixado pela chuva. Casa, banco, supermercado, pequeno ou grande comércio, nada escapou da enchente. Este poço de gasolina ficou totalmente destruído. Até as bombas de combustível foram arrancadas com a força da enxurrada.
Carros foram parar no meio desta praça. Essa é a principal avenida de Conha. Todas as casas e estabelecimentos comerciais foram invadidos pelas águas do rio Iconha. Para os moradores e comerciantes, hoje foi dia de limpeza, tentar salvar o que sobrou e contabilizar os prejuízos. Estimativa é de uns 60, 70 mil, no mínimo. A gente conseguiu salvar só algumas bicicletas, mas é material de ferramenta, peça, móveis, foi tudo, perdemos tudo. Todo mundo perdeu tudo, não sobrou nada. Eu tinha, né, essa loja de cosmético aqui, deu para aproveitar algumas coisinhas, mas o prejuízo foi muito grande para todos os comerciantes de Conha. Nós tivemos praticamente 100% do comércio atingido, né, com praticamente 100% de perca em todas as lojas, né? O município sofreu uma grande catástrofe e agora a gente é tentar recomeçar de novo. Você estima em quanto o seu prejuízo? Hoje mais de 100 mil reais. Além das perdas materiais, muitas famílias ficaram desabrigadas e 3 pessoas morreram. Em meio a tanta desolação, exemplos de solidariedade. Grupos de moradores de Iconha e municípios vizinhos realizaram trabalhos voluntários de limpeza para a retirada da lama e distribuição de água e alimentos. O governador Renato Casagrande acompanhou de perto o trabalho do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil na assistência aos moradores. Daqui a pouco veja as características do protetor solar ideal. No verão, ele é ainda mais importante no dia a dia. E mais, a história de uma triatleta brasileira que mudou os planos depois de um grave acidente. A gente volta já. Copa Santiago de Futebol Juvenil. Hoje, o Figueirense e Grêmio medem forças em mais um jogão de bola. Ao vivo, 9 da noite, aqui na TV Brasil. Este ano, um dos temas que nós vamos trabalhar é o tema da imigração. Histórias de imigração. Quando eu tinha 7 anos, minha mãe e meus irmãos vivem na América. Não vai viver lá durante um ano, mas depois não tive que regressar. Bidon, Nação Ilhéu. Quanto à minha mãe, graças a Deus, nunca senti tão longe. Sempre a ligar-nos todo dia. Um documentário de Cabo Verde no DOC CPLP. Hoje, 11h30 da noite. De norte a sul, de leste a oeste, nos lares de todos os brasileiros. Cultura, informação, educação e cidadania. Televisão com a cara da nossa gente. Uma nova TV, mais completa, mais próxima de você. TV Brasil 12 anos, uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No verão, um ótimo motivo para você ficar acordado até de madrugada. Eu acho que a gente deveria continuar assistindo até o fim. E o que você tem aí? São vários episódios de séries consagradas para quem quer conhecer ou rever histórias incríveis. Estava esperando por isso. De segunda a sexta, 1 da manhã, Maratona de Verão. Com 30 anos de experiência no triatlon, a carioca Márcia Ferreira coleciona vitórias e uma grande mudança na carreira. Tricampeã brasileira e bicampeã sul-americana, ela passou a ser treinadora depois de um acidente. Já são 20 anos orientando profissionais e atletas amadores. Alto astral e sorriso no rosto são as marcas registradas de Márcia Ferreira. O histórico vitorioso no triatlon também. O começo foi nos anos 1990 na corrida. O ciclismo e a natação vieram logo depois. De 1994 a 1996, ela conquistou no triatlon o tricampeonato brasileiro e o bicampeonato sul-americano.
Minha bagagem toda foi de corrida. Eu sempre corri várias provas de maratona, meia maratona e fui buscar no triatlon uma modalidade diferente. E eu comecei lá fora, em Dallas, onde eu treinava, participava de competições. Aí engravidei, voltei para o Brasil e comecei, depois que eu tive a Bruna, com 3 meses, a primeira prova minha foi em Santos. Eu ainda amamentava e a Bruna ia comigo para todos os lugares, né? Então, assim, eu comecei a experimentar e logo na primeira prova eu fui 4ª no geral. Então, eu falei assim, eu tenho potencial para isso. Primeiros passos conquistados e novos projetos em pauta. Mas o que ela não esperava era ter que mudar totalmente o percurso de sua trajetória. Uma dos meus sonhos era poder integrar a equipe que iria representar o Brasil em Sydney. Era um sonho aliás, é um sonho de qualquer atleta de alto rendimento. E só que nesses meus treinamentos, nessa minha jornada, infelizmente eu fui acometida por um grave acidente. Fui atropelada, né, na enseada de Botafogo por um carro desgovernado. Tive uma fratura exposta da tíbia, da fíbula, traumatismo craniano. O pior de tudo foi a questão da ruptura do nervo que faz o movimento da dorsoflexão do pé. O acidente deixou cicatrizes que vão ficar para sempre. Mas da queda, a Márcia fez um novo caminho. Virou treinadora de triatlon e há 20 anos forma e inspira muitos atletas profissionais e amadores. Eu estava começando a correr os 10 quilômetros. Quando eu estava começando, saindo da transição, estava chegando a primeira colocada da prova. E a primeira colocada da prova estava já chegando com aquela dificuldade, né, mancando. Aquilo lá me deu, eu comecei a correr, eu estava querendo desistir já. Mas quando eu avistei aquela pessoa chegando, olha só a garra dessa mulher, né? Vai completar a prova, está mancando, mas vai completar a prova. Eu pensei nisso. A primeira colocada que impressionou o Rafael era a Márcia. E esse foi só o primeiro dos incentivos que Márcia deu ao atleta amador. A gente aprende muito na questão da vida mesmo, que a gente leva o esporte para a vida, né? A questão de organização, né? de responsabilidade, de treinamento. Aluna há pouco mais de 1 ano e meio, Flávia já participou da primeira competição de triatlon e encontra na professora motivação para seguir treinando todos os dias os exercícios funcionais, ciclismo, natação e corrida. Talvez ela saiba, mas ela não tenha noção do quanto que ela representa para cada um de nós. O poder que ela tem, né? Ela é uma pessoa doce, é uma pessoa carinhosa, né? Ela é afetuosa, e ela realmente abraça a equipe. E a equipe, eu falo, né? A equipe é o reflexo do que ela oferece pra gente. A troca é recíproca. Tive pessoas que há muito tempo eu não via, né, que passaram pelas minhas mãos e hoje me agradecem assim, de corpo e alma assim, o que eu pude contribuir para a vida delas. Isso para mim é a maior gratificação do mundo, sabe? Futebol agora. Começa amanhã o Campeonato Mineiro. Depois de amanhã, tem Paulista, Baiano e Gaúcho. E nesse fim de semana, o Carioca teve início. E a volta dos estaduais é um dos assuntos da nossa conversa com Sérgio de Boccagi. Tem ainda Seleção Olímpica e Copa Santiago. Vamos dar boa noite então para ele. Oi, Boccagi, boa noite. Oi, Boccagi, boa noite para você. Vou começar pela Seleção Pré-Olímpica, então, que estreou bem, né? Venceu o Peru por 1-0, mas foram 2 tempos muito distintos. Vou pedir sua avaliação, até porque a gente só tem 2 vagas para 10 times, não é isso? Boa noite. Exatamente. Boa noite, Paulo. Bem-vinda, Catiúcia. A briga promete ser grande, né? O Brasil dominou o jogo no primeiro tempo, fez uma boa partida, marcou o seu gol, inclusive, mas na segunda etapa caiu muito de produção e certamente porque dos 11 titulares, 10 estão em início de temporada. Apenas um que joga na Europa vem com ritmo de jogo, o Paulinho, que era jogador do Vasco e foi exatamente ele o autor do gol. O Brasil sofreu,
mas pelo menos estreou com vitória. Nessa fase são 10 seleções divididas em 2 grupos de 5 e de cada grupo se classificam 2 seleções para o quadrangular e aí sim teremos os 2 classificados para Tóquio, Catiúcia. Bocage, agora a gente vai falar de campeonato estadual, ou melhor, campeonatos estaduais. Alguns já começaram, outros começam nesta semana. E você gosta desses campeonatos? Você apoia esses campeonatos, Bocage? Eu gosto sim, Catiúcia. Apesar de muitos dos grandes clubes agora nessa etapa, nesse início de ano, utilizarem times reservas ou times com jogadores da base, eu gosto dos campeonatos estaduais, principalmente pela rivalidade. Para alguns estados, o campeonato estadual é o mais importante, é a mais importante competição do ano e por isso eu sou favorável a que eles sejam mantidos. Como vocês disseram, já tivemos o início do Campeonato Estadual do Rio, no meio de semana começam outros grandes campeonatos, Mineiro, Gaúcho, Baiano, o Paulista, e a gente fica aqui na expectativa sempre com cobertura no mundo da bola. Chega de férias, né, Paulo? É hora de voltar ao trabalho. Exatamente, achei que você fosse falar alguma coisa, não, mas as férias da Cátia acabaram. Para fechar, Bocage, a gente tem a Copa Santiago de Futebol Juvenil que a gente transmite, inclusive explica pra gente em que pé tá. Fim da primeira fase? Então, exatamente. Hoje teremos o final da primeira fase do Grupo A. 9 da noite tem o jogo entre Figueirense e Grêmio. E amanhã teremos os últimos jogos do Grupo B. Na quarta-feira começam então as quartas de final, 4 equipes de cada grupo se classificam. Quinta-feira, as quartas de final, sexta-feira a semifinal e domingo a decisão às 10 da manhã, com reprise às 9 da noite. O Internacional é o maior campeão, 14 títulos, um cacho de títulos. Catiúcia e Paulo. Obrigada, Bocage. Até amanhã. Agora, um alerta precioso para enfrentar as altas temperaturas do verão. É nessa estação do ano que se torna ainda mais importante usar o protetor solar no dia a dia. E para não se perder com tantas opções no mercado, a orientação de um dermatologista é fundamental. Os cuidados com a pele fazem parte da rotina de Monique. O protetor solar é considerado essencial. Sou muito branca e aí eu fico com medo de ficar com queimadura e outras coisas mais, né? Então, no dia a dia tem que ter a proteção. Na praia, então, boné, chapéu, óculos, além do protetor. E como escolher o melhor filtro com tantas características, como fator de proteção, tipo de pele, consistência, além dos diferentes preços e marcas. A orientação de um dermatologista é o mais indicado antes da compra. É muito importante sempre usar um FPS alto, quanto mais no sol do Rio de Janeiro e no verão. Então o FPS varia de 30, 70 e tem até de 90. Então, depende muito da indicação, né, do paciente. É ideal aí no seu dermatologista, que ele com certeza vai conseguir indicar um bom protetor solar. Entre os diversos tipos de protetores estão os hipoalergênicos, ou seja, aqueles que não provocam alergia, os oil-free, para peles oleosas, e os sérum, com textura líquida de rápida absorção. A dermatologista também alerta: evite o uso de bronzeador. Tem bronzeadores que têm um fator de proteção baixo, mas tem uns que não tem. Então, esses são extremamente perigosos. Então, assim, o ideal para quem quer se bronzear é, mesmo querendo se bronzear, usar o fator de proteção, usar o protetor solar, né, com fator de proteção alto e pegar sol nos horários adequados, que é antes das 10 e depois das 4. De acordo com a empresa de pesquisa de mercado Euromonitor, o Brasil ocupa a 3ª colocação em uso de protetores solares, perdendo apenas para os Estados Unidos e para a China. Só em 2018 foram quase 3,5 bilhões de reais movimentados. Além dos tradicionais filtros solares, o mercado inclui outros produtos como comprimidos, maquiagem e até mesmo roupas, como essas. Todas as peças aqui da loja têm proteção UV50, então a cada 100 raios só 2 ultrapassam. E a gente trabalha com peças casuais, para praia, para piscina, de esporte também, tá? É para todos os públicos também esse tipo de produto com UV. Levar um animal de estimação em uma viagem pode ser uma boa ideia, mas exige atenção em algumas regras básicas, tanto para viagens de carro como de avião. Se elas não forem cumpridas, o passeio pode virar um problema e até colocar em risco a vida do bichinho.
O verão é a época em que muita gente aproveita para tirar umas férias e viajar. Nessa hora, quem tem um animal de estimação muitas vezes quer levar o pet junto. Afinal de contas, é bem comum que eles sejam considerados parte da família. Gabriela, que é a tutora da Tiffany, uma cachorrinha de 8 meses de idade, é um desses exemplos. Elas moram em Brasília e recentemente passaram uns dias de férias no interior de São Paulo. A viagem de avião só foi possível porque Gabriela pesquisou com antecedência as regras da companhia aérea para transporte de bichos. Tem taxa de transporte, tem o peso permitido, tem a exigência de tamanho da caixinha, tanto largura, comprimento. É muito importante ver isso, porque cada companhia tem a sua. Então, chega na hora, você está muito feliz, e se você não cumprir uma dessas, seu pet não consegue viajar com você. Gabriela também precisou obter um laudo veterinário atestando a saúde de Tiffany. Dependendo do destino da viagem no Brasil ou no exterior, o animal precisa tomar vacinas específicas com vários dias de antecedência. Mas não é somente no avião que os pets estão sujeitos a regras de transporte. Quem planeja viajar de carro também precisa tomar precauções para garantir a segurança do animal e das pessoas que estão no automóvel. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, animais de pequeno porte podem ser carregados no colo de um passageiro. O recomendado, no entanto, é que o animal esteja preso em um cinto de segurança próprio para pets ou em uma caixa de transporte. Essa caixa deve estar presa ao veículo, ser 10 centímetros mais alta que o animal e ter tamanho suficiente para que ele possa girar dentro dela sem se machucar. O motorista que for flagrado conduzindo o animal de estimação fora das regras está sujeito a multa. Se ele vai com metade do corpo para fora do veículo, né, para pegar aquela ventilação e tudo, isso é uma infração grave, né, e ele vai estar sujeito à autuação, né. Se ele conduz um cão solto no banco traseiro, por exemplo, sem o cinto de segurança, ele está também cometendo uma infração média, né, e pode ser autuado por isso. Você sabe o que é o cadastro positivo? É uma espécie de lista com informações de pessoas que pagam as contas em dia. E o objetivo é ajudar esses bons pagadores a ter crédito mais fácil e com juros menores. Ele funciona como um histórico de avaliação do consumidor. Quanto mais pontual se é com as contas, maior a nota. A inclusão do nome no cadastro positivo é feita automaticamente, mas o consumidor pode pedir para ser excluído por razões envolvendo a privacidade dos seus dados. As informações que vão para o Bureau de Crédito, para os cadastros positivos, são informações simplesmente do comportamento, da exposição, do valor, né, e do comportamento de pagamento e relativo a relacionamentos de pagamento, de crédito. Então, operações financeiras, né, e operações de pagamento recorrentes, como os prestadores de serviços continuados, conta de água, luz, telefone. Não entram informações mais sensíveis, como, por exemplo, detalhamento de extrato de cartão de crédito, isso não entra ali. Aonde você fez a compra, ou seu extrato bancário. É importante lembrar que nos casos de consumidores inadimplentes, mesmo que o nome seja retirado do cadastro positivo, ele poderá ser incluído no cadastro negativo do SPC e Serasa, já usado historicamente no país. A dica dessa advogada é usar o cadastro positivo a seu favor. O ideal é monitorar a nota e usá-la na hora de negociar juros de empréstimos e financiamentos. É bom acompanhar para evitar problemas futuros, né? Às vezes precisa de uma concessão de crédito urgente e aí é negado e aí depois vai ver que é por conta de uma informação errada. Então, assim, acaba complicando a situação. Então, é bom ele estar atento, sim. No próximo bloco, pouco mais de 2.000 pessoas concentram 60% da renda global. Um relatório divulgado hoje mostra que a desigualdade segue crescendo no mundo. E mais, um vírus descoberto na China ultrapassa a fronteira e chega a 3 outros países: Japão, Coreia do Sul e Tailândia. Os detalhes depois do intervalo.
na TV Brasil. Novos horários para você ficar bem informado. De segunda a sexta. A sua tarde começa com um programa cultural e descontraído. Direto de São Paulo, Rio e de Brasília. As novidades do dia você vê aqui no Fique Ligado. Depois, grandes entrevistados, temas diversos, numa conversa sem censura. Os bastidores e novidades da nossa programação, web, rádio, agência e TV. Você fica por dentro de tudo que rola no EBC no Ar. Logo após, seja nas quadras, nas pistas ou nas piscinas. Onde tem esporte, tem estádio. Na sequência, o cenário econômico analisa os principais temas da economia. Agora, com mais tempo de duração, o Repórter Brasil traz as notícias do dia a dia com clareza e credibilidade. Muito mais informação na TV Brasil. Que você mais gosta, na hora que você quiser, onde você estiver. EBC Play, gratuito, disponível para Apple e Android. O primeiro jornal em Libras da TV brasileira. Sabe onde? Na sua TV pública. Repórter Visual, de segunda a sexta, 9h30 da manhã. Na TV Brasil. O Japão, a Coreia do Sul e a Tailândia anunciaram hoje os primeiros casos de um novo tipo de vírus que já infectou mais de 200 pessoas na China. E o governo chinês teme perder o controle da doença. Pela primeira vez, o vírus foi identificado em outras províncias da China, fora da cidade central de Wuhan, onde foi relatado o primeiro caso. 2 pessoas contraíram a doença em Pequim e uma em Shenzhen, cidade da província de Guangdong, no sul. O vírus já apareceu também em outros 3 países. A Coreia do Sul e o Japão confirmaram um caso cada. E a Tailândia registrou 2 ocorrências. No total, já são mais de 200 casos em toda a China, com 3 mortes. O medo é que a doença se alastre rapidamente, uma vez que centenas de milhões de turistas chineses viajam no país e no exterior durante o período do feriado do Ano Novo Lunar, que começa no final desta semana. Detectores de temperatura corporal e postos de saúde adicionais foram instalados em aeroportos e estações ferroviárias em Wuhan. As autoridades de Xangai também anunciaram medidas preventivas contra a pneumonia relacionada ao coronavírus. Em uma estação de trem de Pequim, passageiros foram vistos hoje usando máscaras e as autoridades estavam monitorando os passageiros. Pouco se sabe sobre o vírus, incluindo sua origem, a facilidade com que pode se espalhar ou sua gravidade, embora alguns especialistas digam que é menos mortal que o vírus da síndrome respiratória aguda, a SARS, que matou quase 800 pessoas entre 2002 e 2003. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zheng Shuang, disse que o governo está agindo com uma atitude séria, cuidadosa e profissional para conter a doença. Começou hoje a edição de número 50 do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. O encontro reúne 3.000 pessoas, entre líderes, chefes de Estado e empresários e ativistas. Vamos ao nosso giro de notícias internacionais. Neste primeiro dia do fórum, o Fundo Monetário Internacional reduziu as previsões de crescimento global para este ano por conta das desacelerações mais acentuadas do que o esperado na Índia e também em outros mercados emergentes. Ao longo da semana, a ativista sueca Greta Thunberg e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, serão os principais responsáveis por uma reunião sobre mudanças climáticas. O governo da Ucrânia manifestou preocupação com um aumento recente no número de incidentes de tiro de separatistas.
2 soldados morreram no fim de semana e outros 10 ficaram feridos. O conflito no leste da Ucrânia, que surgiu há 6 anos, matou mais de 13 mil pessoas, deixou uma grande parte do país controlada por separatistas apoiados pela Rússia e agravou a mais profunda fenda leste-oeste desde o período da Guerra Fria. No Nepal, continua a busca pelos 7 alpinistas nepaleses e sul-coreanos no noroeste do Himalaia, depois de uma avalanche. A equipe de resgate compartilhou imagens dos esforços das operações para encontrar os caminhantes em uma área em que se acredita que eles estavam por último. Segundo autoridades nepalesas, a avalanche ocorreu por conta de fortes chuvas e nevascas. O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Juan Guaidó, viajou neste domingo a Bogotá para se reunir com o presidente da Colômbia, Iván Duque. Ele participou hoje de uma conferência de luta contra o terrorismo. Esta é a segunda vez que Guaidó desafia a proibição de sair da Venezuela imposta pelo regime de Nicolás Maduro. 2.153 pessoas concentram uma fortuna de quase 9 trilhões de dólares, o que equivale à riqueza de 60% da população mundial. É o que mostra um novo relatório da Oxfam, uma organização que atua em mais de 90 países na busca de soluções para combater a pobreza e a desigualdade. O relatório é publicado pela Oxfam Internacional desde 2014 e a cada ano a concentração de renda aumenta no mundo. Os dados do relatório atual se referem a 2019. Existem várias causas para essa concentração da riqueza. Uma delas, que é muito forte, passa pela questão da tributação. Passa pelo fato de que quanto mais rico você é, menos impostos você paga. Para este professor de sociologia, o uso da tecnologia para gerar riquezas é hoje uma das principais causas do aumento da desigualdade. Os avanços da própria sociedade em termos de tecnologia e gestão eliminaram a necessidade de trabalho humano direto e geraram o fenômeno do desemprego estrutural, o que leva à concentração de riqueza, pois não há redistribuição na forma salário. Essa desigualdade tem um componente de gênero muito forte. 42% de todas as mulheres do mundo se dedicam exclusivamente a tarefas de cuidado. Cuidado com os filhos, com a casa ou até com um parente mais velho. Um tipo de serviço que geralmente não é remunerado. Entre os homens, só 6% se dedicam exclusivamente a esse tipo de trabalho. O trabalho de cuidado, ele está muito vinculado à oferta de políticas públicas. Então, é responsabilidade dos estados, dos governos garantirem creche, saúde, educação, assistência social. Então, se você tem uma redução dos recursos para as políticas sociais, você tem então um aumento da demanda para as mulheres e meninas. De acordo com o relatório, se o 1% mais rico do mundo pagasse uma taxa extra de 0,5% sobre a sua riqueza por 10 anos, seria possível criar 117 milhões de empregos em educação, saúde e cuidado de idosos. Os governos têm de organizar um consenso social sobre a taxação das grandes fortunas, para que essas grandes fortunas, sendo taxadas, gerem políticas redistributivas. Caso contrário, a distância entre os muito ricos e os muito pobres só fará aumentar, como todos os indicadores econômicos têm demonstrado ao longo dos últimos 30 anos. A maior metrópole do país vai encolher daqui a 20 anos. A projeção foi feita por um dos mais respeitados centros de estatísticas socioeconômicas e demográficas, a Fundação SEAD. Cruzar a rua numa cidade como São Paulo exige atenção redobrada. E tem que estar sempre ligado, é muita gente. Prestar atenção, vai desviando. É assim na maior cidade do país. Mais de 11 milhões e 800 mil pessoas moram no município, que até hoje recebe gente de todo canto. A Floresmar veio do Piauí. Eu vejo São Paulo, na verdade, como se eu fosse filha de São Paulo, porque a gente é muito acolhido pelas pessoas. São Paulo não deve perder o título de maior cidade do país, mas o crescimento populacional pode diminuir e ficar até negativo a partir de 2040. Na década de 1950,
a taxa de crescimento da população era de 5,6% por ano. Em 2000, a capital paulista chegou a 10 milhões e 400 mil habitantes, quando já crescia a menos de 1% ao ano. Em 2040, serão 12 milhões e 400 mil habitantes. E a partir dessa década, a população deve começar a cair. O estudo é de pesquisadores da Fundação SEAD. Para eles, a diminuição da migração é um dos principais fatores para a redução da taxa de crescimento. O Brasil agora tem um outro perfil, quer dizer, tem áreas que você tem outras condições que atraem população também. Então, a pressão, essa vinda para a capital se reduziu com o tempo. E além disso, você tem um custo maior de moradia em São Paulo. Tem muita gente que vai para a periferia, vai até para outras cidades, né? Outro fenômeno é a redução no número de nascimentos. Apesar das pessoas viverem mais, os nascimentos não vão ser suficientes para repor as mortes. A participação da mulher no mercado de trabalho faz com que as famílias tenham menos filhos e mais tarde. Thaís pretende ter filhos a partir dos 27 anos e somente 2. Porque as coisas são muito difíceis, né? É muito complicado. Ter filho hoje em dia mexe muito no orçamento. Se não tiver uma assistência também educacional, tanto do governo como também da família, fica mais complicado. Cada vez mais os casais demoram também para terem seus filhos. Na verdade, São Paulo está acompanhando a tendência das grandes metrópoles, das grandes capitais do mundo. Mas mesmo menor, São Paulo vai continuar imensa, do jeito que muito paulistano gosta. Quando eu vou para o interior, que eu tenho uma casa no interior, eu acho muito parado. Eu gosto de ver gente. Coisa parada para mim não dá. Daqui a pouco, o caso da cervejaria Baker colocou as artesanais em dúvida. Veja o que os fabricantes têm feito para manter a clientela. E mais, a tragédia de Brumadinho completa um ano neste sábado. E a gente dá início hoje a uma série de 5 reportagens especiais para que o desastre não seja esquecido. A gente volta já. Copa Santiago de Futebol Juvenil. Hoje, o Figueirense e Grêmio medem forças em mais um jogão de bola. Ao vivo, 9 da noite. Aqui na TV Brasil. Aqui suas manhãs têm muito mais Brasil. Mais regionalismo e qualidade de vida. Mais talento e conhecimento. Mais história e sabedoria. Muito mais riqueza. Programas que são a cara do brasileiro pelas lentes das nossas emissoras afiliadas. Mais Brasil, de segunda a sexta, 6 da manhã, na TV Brasil. De norte a sul. De leste a oeste. Nos lares de todos os brasileiros. Cultura, informação, educação e cidadania. Televisão com a cara da nossa gente. Uma nova TV, mais completa, mais próxima de você. TV Brasil 12 anos, uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Este ano, um dos temas que nós vamos trabalhar é o tema da imigração. Histórias de imigração. Quando eu tinha 7 anos, minha mãe e meus irmãos vivem na América. Não vai viver lá durante um ano, mas depois não tive que regressar. Bidon, Nação Ilhéu. Quanto à minha mãe, graças a Deus, nunca senti tão longe. Sempre a ligar-nos todo dia. Um documentário de Cabo Verde no DOC CPLP. Hoje, 11h30 da noite. A atriz Regina Duarte pode aceitar o convite do presidente Jair Bolsonaro para assumir a Secretaria de Cultura. Ela disse hoje que está noivando com o governo.
Regina Duarte se encontrou com o presidente Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro. Pelo Twitter, o presidente disse: tivemos uma excelente conversa sobre o futuro da cultura no Brasil. Iniciamos um noivado que possivelmente trará frutos ao país. Depois da reunião, o Palácio do Planalto afirmou que a conversa foi produtiva e que a atriz estará em Brasília na próxima quarta-feira para conhecer a Secretaria Especial de Cultura. Antes do encontro, Regina publicou no Instagram que teria uma conversa olho no olho com o presidente. Subiu para 21 o número de casos suspeitos de intoxicação por dietileno glicol. A substância estava presente em cervejas produzidas pela cervejaria mineira Baker e consumidas por essas pessoas. Segundo a Secretaria de Saúde de Minas Gerais, 4 casos tiveram a intoxicação confirmada e 17 estão sob investigação. Até agora, 4 pessoas morreram. Após o caso de contaminação envolvendo a cervejaria Baker em Belo Horizonte, muita gente está receosa de beber a cerveja artesanal. Mas os fabricantes garantem, o produto segue regras rígidas de controle e é seguro. Quando o assunto é regulamentação sanitária para a produção de cervejas, não importa se o rótulo será de uma grande marca ou de um produto artesanal. As regras são as mesmas. Estoque dos cereais devem estar acima do chão. Sacas já abertas precisam ser armazenadas em recipiente lacrado. E produtos perecíveis, como o lúpulo, em ambiente refrigerado. Há ainda a exigência do uso de materiais de fácil limpeza, como inox, para o maquinário e pisos e paredes que sejam facilmente laváveis. A fiscalização fica por conta do Ministério da Agricultura e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E eles aparecem na fábrica. Recebemos, eles chegam de surpresa e a gente recebe visita sim aqui. Então por isso que a gente deixa sempre tudo dentro dos conformes para com que não haja surpresas aí. Então a gente tenta se ater sempre às normativas. Geralmente quando o fiscal vem, o que ele observa mais? Ele tenta observar de acordo com um laudo que ele tem, de verificar, por exemplo, se tem ventilação, se a ventilação está adequada, se você tem um controle de pragas, se os insumos estão guardados onde eles devem ser guardados, respeitando as peculiaridades de cada insumo. Ele pode ver se o controle de temperatura está sendo feito do jeito certo, ele pode ver piso, limpeza, ralo, pode ver. É uma listinha razoável de coisas que eles podem enxergar. Quando se fala em cerveja artesanal, muita gente imagina uma produção amadora, de fundo de quintal. Mas as cervejas produzidas de maneira experimental em casa não podem ser comercializadas. Para um produtor amador fazer a cerveja dele chegar ao mercado, ele precisa contratar uma fábrica como essa, que atende aos requisitos dos órgãos de controle. Toda cerveja e toda cervejaria ela tem que ter um número de registro. Chamado o registro do MAPA. Então a cervejaria como indústria ela tem um registro e cada receita que se coloca no mercado, seja ele em garrafa, seja ele em chopp, ele tem que ter esse registro. Então o consumidor é importante que ao estar num bar comprando uma cerveja, se certifique que esse produto tem o devido registro. Seja ele através do número, seja ele procurando saber qual é a indústria que fez aquilo. Ele deixou de ser produzido em 2003 e ainda é o automóvel mais vendido no mundo. Sabe que carro é esse? É o Fusca. E para comemorar o Dia Nacional desse carro tão popular e tão amado, hoje teve Fusqueata no Rio de Janeiro. Mário é colecionador de carros antigos. Entre os modelos está este Fusca 1970. Foi o carro que Fátima escolheu para fazer parte da cerimônia de casamento dos dois, em setembro de 2018. Maravilhoso, bege, com a minha roupa de casamento, bege, com flores. Eu digo, não, vai ser diferente. Todos os nossos amigos esperavam que eu entrasse numa Mercedes. Eu apareci num Fusca lindo, florido, com a minha alma igual, cheia de flores naquele momento. Esse Fusquinha faz parte, né? Incorporou dentro da nossa família. Carro mais popular de todos os tempos, o Fusca faz parte da história de muita gente. E tem até data no calendário. 20 de janeiro é comemorado o Dia Nacional do Fusca. Os apaixonados pelo carro organizam vários eventos pelo país. Aqui no Rio de Janeiro, os clubes de fãs organizam a Fusqueata, uma carreata para celebrar a data. Hoje de manhã, dezenas de Fuscas estavam concentrados próximos ao Maracanã, na zona norte do Rio. E tem de tudo, desde os clássicos aos customizados.
O Fusca é um personagem da Disney com Herbie, mas ele, independente disso, ele tem o carisma, né? Ele foi o veículo mais vendido no mundo inteiro, fabricado no mundo inteiro por gerações, né? Eu até falo de brincadeira, cada um tem uma história com o Fusca. Tem um carisma, o Fusca é um personagem, né? Que faz parte da vida de cada um de nós. A tragédia de Brumadinho completa um ano neste sábado. O rompimento de uma barragem de rejeitos de minério na cidade mineira matou 272 pessoas. Ainda hoje, familiares das vítimas e sobreviventes do desastre vivem um luto e esperam por justiça. De hoje até sexta-feira, você vê aqui no Repórter Brasil uma série de reportagens sobre a tragédia. A vida na região mudou e muita gente ainda luta para enterrar os parentes. Era início da tarde de uma sexta-feira, quando as primeiras notícias do rompimento da barragem B1 em Brumadinho começaram a chegar. A mineradora Vale, que operava a barragem, estava mais uma vez no centro de um desastre ambiental e humano de incalculáveis proporções. E a cidade de Brumadinho, antes conhecida por abrigar o Museu a Céu Aberto de Inhotim, agora surgia nos noticiários como lugar onde aconteceu uma das maiores tragédias da história da mineração. Há um ano, a vida em Brumadinho mudou completamente. A cidade perdeu 1% da sua população e muitas pessoas ainda lutam para enterrar seus familiares. A cada sepultamento é como se a gente voltasse naquela data, porque quando acha um corpo que tem um caixão, você consegue eternizar que teve uma morte. Então a gente vive essa expectativa dia a dia. Eu vigio o telefone, no meu trabalho eu já avisei que eu não fico sem atender, porque é a notícia mais triste, mas é a mais esperada. A irmã de Natália foi funcionária da Vale por mais de 30 anos. É para encontrar Lecilda e mais 10 pessoas que as buscas na área do rompimento continuam. Eu tenho 29 anos de bombeiro e o fato de estar aqui é triste, o evento em si é triste, mas nós conseguimos perceber a dimensão dessa operação que é vitoriosa e que vem caminhando vitoriosamente até aqui. É uma operação que marca a minha carreira profundamente e que eu tenho certeza que todos aqueles bombeiros que passaram por aqui, mais de 3.000 bombeiros, quase 4.000 bombeiros de Minas Gerais e de outros estados do Brasil, foram marcados pela dimensão, pela amplitude, pela carga emocional, pelo envolvimento emocional, pelas pessoas que aqui estão, pelos colaboradores, pelas gentilezas que nós recebemos aqui. Thalita é uma das sobreviventes. Para quem acompanhou o resgate das vítimas, difícil não lembrar da imagem da jovem resgatada por voluntários com a ajuda de um helicóptero do Corpo de Bombeiros. Na época, ela morava com a irmã e o cunhado em Córrego do Feijão. Atualmente, Thalita mora em Betim, onde tenta se recuperar das lesões e da morte da sobrinha Laís, de 14 anos. E correu tudo por dentro também. Sangue no coração. Mas a nossa vida acabou. Nossa vida acabou. Virou literalmente cabeça pro ar. Nós não temos mais vida. As pessoas falam que o tempo passa, mas para nós não. Nós estamos vivendo ainda, parece que foi ontem esse desastre. Até hoje, já se passaram praticamente 12 meses e eu não vi nenhuma prisão, eu não vi nenhuma pessoa que foi detida. Não que isso vai trazer nossas vidas de volta, mas tem que ter punição, tem que ter justiça. É isso que eu peço, é justiça. Que a Vale tenha mais responsabilidade nas coisas que ela faz. Que em vez de pensar no dinheiro, pensar nas pessoas que foram soterradas para aquela obra. Que aquilo não foi um acidente, não. Um crime. Um crime. Ele sabia de tudo. Para os crimes ambientais e de falsificação de documentos, a Polícia Federal indiciou 13 pessoas. As investigações sobre as mortes ainda estão em andamento. Até onde a gente pôde apurar, é a primeira barragem de
minério, né, de resíduos minerais inativa que se rompe no mundo. Isso é um dos fatores que complica a elucidação, né, a descoberta do que provocou a liquefação. Mas a gente está trabalhando com a hipótese de que esse laudo ele nos seja entregue em junho de 2020. É nas imagens sorridentes de Eliane que Joana e Josiane buscam conforto para seguir a vida sem a irmã. Nos números oficiais, são 270 mortos na tragédia, mas para as famílias são 272, porque havia 2 mulheres grávidas entre as vítimas. Eliane era uma delas. Grávida de 5 meses, ela esperava a chegada de Maria Elisa, sua primeira filha. Morreu trabalhando. No vídeo do rompimento, né, na hora que passa a barragem rompendo, tem um carro tentando fugir, né, da lama, ela estava naquele carro. Então a gente acredita que ela viu tudo, né? Ela viu tudo. Então essa imagem não sai da cabeça da gente, né? Que ela viu a morte. Que ela viu a morte chegar aí. Que a gente imagina que ela colocou a mão na barriga e... Ela deve ter feito isso. E falar, ai meu Deus, a Maria Elisa cuida dela, né? Então é só isso que a gente consegue pensar, né? Ela foi encontrada 70 dias depois, a centímetros de profundidade. O carro dela só sobrou o assoalho. Então a gente crê que a justiça vai ser feita, né? As coisas têm que mudar. A mineração não vai acabar. A gente sabe que não vai acabar, mas tem que ser um lugar seguro para as pessoas. A vida tem que ser em primeiro lugar, né? E não elas serem mineradas, processadas, como foi aqui em Brumadinho e Mariana. Em resposta à Polícia Federal, a Vale informou que publicou o relatório final sobre as causas do rompimento da barragem no mês passado. A empresa destacou que, segundo a investigação, feita por 4 especialistas, o rompimento ocorreu de forma abrupta, sem indicar sinais que pudessem ser detectados. A Vale afirmou ainda que sempre esteve comprometida com a segurança das pessoas e que vem apresentando informações e documentos solicitados pelas autoridades responsáveis pela investigação. Na reportagem de amanhã, você vai ver os impactos ambientais da tragédia. O abastecimento de água está prejudicado porque o rio que corta Brumadinho foi contaminado pela lama. E uma coletiva realizada em Belo Horizonte hoje com a presença do governador de Minas Gerais, Romeu Zuma, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros garantiu que as buscas vão continuar até que se encontre as 11 vítimas da tragédia de Brumadinho que ainda estão desaparecidas. Nós estamos fazendo uma varredura de 3 metros. Depois nós vamos entrar com uma varredura de 6 metros em pontos de interesse. O correto é... Nós estamos dando a nossa palavra para todos os familiares de que nós vamos continuar com a nossa efetividade. Embora tenhamos 96% de efetividade, que é algo que não se vê no Brasil em uma ocorrência próxima dessa natureza, a efetividade para aquela família que ainda não teve o seu ente, ela não é adequada. Então, nós temos que dar a resposta para essa família. Nós vamos continuar até que a gente possa dar uma resposta adequada para as 11 famílias das 11 joias. O Repórter Brasil de hoje termina aqui. Boa noite. Obrigada pela companhia. Boa noite. Até amanhã. Tchau. Este ano, um dos temas que nós vamos trabalhar é o tema da imigração. Histórias de imigração. Quando eu tinha 7 anos, minha mãe e meus irmãos vivem na América. Não vai viver lá durante um ano, mas depois não tive que regressar. Bidon, Nação Ilhéu. Quanto à minha mãe, graças a Deus, nunca senti tão longe. Sempre ligar-nos todo dia. Um documentário de Cabo Verde no DOC CPLP. Hoje, 11h30 da noite. Na TV Brasil, novos horários para você ficar bem informado. De segunda